A nova Ranger realmente se tornou um dos melhores custos-benefícios da categoria para quem busca uma caminhonete média. Mas será que nas suas versões de entrada, como essa XLS 2.0 4x4, vale a pena? Custando cerca de R$256 mil, é basicamente o mesmo preço que nós temos na nova Fiat Titano na versão Range topo de linha e na Nissan Frontier Pro 4X. Eu sou o Renato Maia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Hoje é uma entrega técnica com 0 a 100, teste de frenagem e também impressões a dirigir da nova Ranger 2024 na versão de entrada XLS com tração 4x4. E para você que está assistindo esse vídeo e gostando, recomendo você deixar o like aqui para fortalecer o Falando de Carro. Um like dado é mais uma pessoa engajada a assistir esse conteúdo e vamos fazer a nossa meta de 1000 likes aqui em todos os vídeos para engajar bastante. E já comentem aí, vocês comprariam uma Ranger básica por R$256 mil? Nessa nova geração, a caminhonete ficou mais completa, mais robusta, mais confortável, mais larga, maior, ela é tudo mais. E, inclusive, ela é um pouco mais cara de acordo com os seus concorrentes também. Mas a questão é que essa caminhonete ficou muito gostosa de dirigir, tem bons pontos positivos, alguns negativos, principalmente quando a gente fala dessa versão de entrada dela. Chama atenção pela sua robustez, chama atenção pelo seu conforto, mas deve em alguns equipamentos e refinos a bordo que a gente vai contar ao longo do vídeo. Mas que de fato essa caminhonete ficou bonita, isso ficou, né? Vocês têm que concordar aí e quem não concorda já deixa nos comentários qual é a caminhonete mais bonita para vocês sem ser a nova Ranger. E já de frente com a nova Ranger, como ela é caruda, né? Como ela ficou larga. E realmente essa foi a intenção da Ford, aproximar esse design com a F-150. Por isso o farol é bem para fora aqui, quase nas extremidades do carro, que é para chamar bastante atenção. Então nós temos um conjunto com DRL em LED nessa versão aqui, com faróis em LED por espelho, porém a luz de seta é halógena. Na versão mais básica nós temos este detalhezinho aqui em cinza, como acontece na versão Lariat da F-150. Então você tem um conceito muito parecido, há uma harmonia entre as caminhonetes. Esse detalhezinho lembra inclusive a Ford Maverick, lembra aqui a Ranger, obviamente, lembra a F-150, então tudo realmente remete à família das picapes Ford, né? Outro detalhe, nós na parte inferior aqui nós temos luz de neblina com esse detalhe aqui mais escurecido e na versão mais básica você não tem sensor dianteiro e nem detalhes do assistente de colisão, frenagem autônoma, nada disso. Ela deve bastante no sistema ADAS nesta versão de entrada, enquanto por exemplo uma Nissan Frontier topo de linha vai ter tudo isso pela mesma faixa de preço. Acontece que aqui tem alguns atributos que vale mais a pena se você está buscando uma caminhonete um pouco mais confortável e mais atual. Estamos falando da nova geração. É a primeira caminhonete média no mercado brasileiro a receber uma nova geração. Ainda tem outras picapes para chegar ao mercado, como a própria Nissan Frontier, L200, Hilux e por aí vai. Sem contar as facelifts aí de meia geração, como S10 e também a Volkswagen Amarok, que essa sim poderia ter um futuro tão bom quanto a Ford, mas realmente ficou com a geração atual à venda no mercado sul-americano. E nas versões mais básicas ela recebeu um novo motor 2.0 turbo diesel também, não existe mais Ranger Flex ou gasolina, tudo é diesel. Esse motorzinho aqui rende 170 cavalos de potência com 41.3 kg de torque máximo. O câmbio é automático de 6 velocidades, não é de 10 marchas como acontece na V6 e o 0 a 100 dessa caminhonete é de 12 segundos, mas já vou adiantar para vocês, é mais rápido do que a Ford declara oficialmente. A questão é que se a gente comparar ela com seus concorrentes, por exemplo, tanto a Titano quanto a Nissan Frontier tem mais potência pelo mesmo preço. Mas tem um detalhezinho, a Titano tem menos torque comparado a essa caminhonete. Então fica naquele detalhezinho, vocês iriam numa picape mais potente e mais completa pelo mesmo preço, ou vocês iriam na nova Ranger, que é uma nova geração com um motor mais moderno, só que um pouquinho mais fraco. Como eu falei para vocês, ela ficou mais comprida, mais larga e mais alta comparada à sua geração anterior e até comparada às suas concorrentes.
Porém, na versão XLS de entrada, você tem rodas menores para um uso mais de trabalho, mais para quem realmente vai usar essa caminhonete na terra. Por isso, ela tem pneus 255 de perfil 70 e aro 17, com essa roda cinza aqui, bem bonita também, chama bastante atenção. Nós temos esse aplique que passa aqui na caixa de roda, temos um para-barro, mas na versão de entrada não tem um estribo lateral que seja. Então você vai ter que comprar como acessório. Inclusive, já até quero saber, vocês usam ou não usam estribo? Ou deixa mais bonita ou mais feia a caminhonete com esse acessório? Por aqui nas versões mais completas você tem a nomenclatura V6. E uma curiosidade, lá na Argentina existe uma unidade biturbo, enquanto aqui é apenas uma turbina da caminhonete. Mais acima nós temos o retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de seta. Essa unidade não possui rack de teto, tão menos partida por botão ou quilete. Então você tem que trancar ou destrancar a caminhonete pela chave tradicional, tá? Apertando ali no controle remoto. Mas notem como ela é alta. Eu tenho 1,75 m e olha isso, ela passa de 1,80 m, então chama atenção pelo seu porte. Uma outra curiosidade, como ela é alta, o seu ângulo de imersão também é bastante alto. Estamos falando de 80 centímetros. É bastante para uma caminhonete sem nenhum tipo de modificação. Isso também ajuda porque a entrada de ar da caminhonete é bastante alta e isso contribui para você poder aí transpor situações mais alagadas com facilidade. A questão é que chegando aqui atrás as coisas vão ficando bem básicas para uma caminhonete relativamente cara e comparado às suas concorrentes. Não temos nenhum tipo de Santo Antônio, tanto esportivo ou tubular, coisas do gênero, e também não há protetor de caçamba, a gente já vai contar esses detalhes. Mas aqui atrás nós temos este degrauzinho aqui, ó, que serve justamente para a gente subir na caminhonete e ter acesso a ela. Pensando para ser uma picape de trabalho, ela é bem recomendada para isso. Inclusive, com tração integral 4x4, isso melhora ainda mais. Então assim, para se tratar de uma caminhonete de trabalho, eu acho que um 2.0 com tração 4x4 faz total sentido. A questão é que você compraria uma Ranger XLS apenas para você ir no shopping com ela ou fazer uma mudança do seu vizinho, ou realmente compraria essa picape para trabalhar com ela? Então aqui atrás a nova geração também ganhou uma nova traseira. Temos o enorme símbolo da Ford aqui azulado com câmera de ré. Ela já vem aqui com um gancho de reboque pré-instalado, com detalhe inclusive da tomada aqui para você passar toda a energia. Então para esse ponto eu achei muito interessante. A picape já vem com equipamento que é bem caro no fim das contas. As lanternas na versão XLS são mais simples, halógenas, sem nenhuma assinatura em LED, tá tudo mais simples. Inclusive é um adesivo XLS, não é nem aquelas plaquinhas cromadas, sabe? Bem mais simples mesmo aqui. Outra coisa que eu achei interessante, agora ela é uma trava elétrica. Quando você tranca o carro pelo alarme, você automaticamente tranca a caçamba e quando você destranca, ela está aberta. Por aqui nós temos uma molinha que facilita você abrir ou fechar, mais fechar do que abrir, porque se você soltar ela vai bater um pouquinho. Logicamente essa mola segura um pouco, mas não é como uma molinha a gás, né, como a S10 possui ou algumas outras caminhonetes. Isso daqui para mim é o pior ponto da Ranger 2024, é não possuir um detalhezinho simples, que é um protetor de caçamba. Então, risca com facilidade, amassa com facilidade e é um equipamento que já poderia vir, né? Se você vai cobrar, sei lá, R$500 a mais por unidade e já ter um protetor de caçamba, é melhor do que você fazer o cliente pagar por isso. Tanto um protetor de caçamba quanto uma capota marítima. A gente entende que o concessionário tem que ganhar um dinheiro ali, porque você tem que fazer um pós-venda, mas quem está comprando o carro não quer saber disso, quer levar uma caminhonete mais completa. Então, eu acho que protetor de caçamba e uma capota marítima faria total diferença para quem está comprando uma picape. Um outro detalhezinho é que nós temos uma régua aqui, ó, com 1,30 m de comprimento, tá? Então, para você que vai trabalhar com ela, você tem essa reguinha aqui, ó, para você se basear em algumas coisas. Na parte lateral nós temos uma tomada 12 volts e para por aí, né? Então, alguns detalhes aí curiosos para vocês. Outro ponto também que eu quero destacar. Esse cabo de aço é vermelho propositalmente. Não é porque a Ford quis, mas é justamente para identificar quando você está usando o degrau na parte lateral para subir na caminhonete. Então, quando você sobe ali e a caçamba está abaixada, você tem esse cabo de aço vermelho para você realmente enxergar que você tem o cabo de aço ali e não tropeçar e cair nela, ao contrário das outras que é um cabo de aço preto. Então o vermelho é para chamar a atenção, é proposital e não para combinar com essa caminhonete só porque ela é vermelha. Então, contando para vocês sobre o espaço interno da nova Ranger 2024. Nessa versão aqui XLS de entrada, os bancos são em tecido e não é de couro como acontece nas suas concorrentes, como Titano e Frontier topo de linha pelo mesmo preço. Então esse é um ponto onde você começa a ver que talvez ela não possa valer
tanto a pena assim para você. Banco de tecido, aqui nós temos um detalhezinho em material macio na altura do cotovelo, vidros elétricos automáticos nas 4 portas, mas o resto da porta toda em plástico duro. O espaço interno é muito bom, diga-se de passagem, você consegue praticamente cruzar as pernas aqui, bem gostoso, com relação à altura do teto também muito boa, saídas de ar e 2 tomadas USB. Então assim, para quem vai atrás, apesar de ser mais simples, não é desconfortável, né? Isso é um ponto que a gente tem que destacar aqui. Ela é bem gostosa, os bancos são bem acolchoados e é bastante segura. Nessa versão aqui de entrada você possui 6 airbags, bancos laterais, frontais, além de freios ABS e controle de tração e estabilidade. Então sim, com relação a conforto e segurança, ela realmente atende muito bem, ela só não é tão refinada como as suas concorrentes diretas pelo mesmo preço. Já aqui na parte dianteira as coisas melhoram, mas não muito. Ainda de material macio nessa região, porém ao contrário da topo de linha, que aqui você tem um soft touch, plástico duro. Vidros elétricos automáticos em todas as portas, você tem aqui ajuste do retrovisor, mas não possui rebatimento automático nem elétrico. O banco tem uma boa posição de dirigir, tá? Isso daqui foi uma das grandes evoluções da Ford. Realmente uma boa posição de dirigir, um bom campo de visão, volante com direção elétrica super precisa e gostosa. Então assim, nesse quesito não tem o que falar. A picape ficou excelente. O ponto forte da nova Ranger é a sua condução comparada às suas principais concorrentes também. E é isso que a gente vai contar daqui a pouquinho. Mas agora eu vou mostrar para vocês o que tem e o que não tem nessa versão mais básica da Ford Ranger 2024. Então aqui na parte interna da nova Ranger, a chave da versão XLS é a mesma de um Ford Ka, por sinal também. Bem simples aqui, partida no miolo, tá? Dando a partida nela. O interior é praticamente o mesmo que a gente encontra na versão topo de linha dela. O banco tem ajuste de altura, como vocês estão vendo aqui. O volante também tem ajuste de altura e profundidade. Então assim, para você se adequar nela é excelente, sabe? A posição dirigida da nova Ranger é incrível, a gente já vai contar esses detalhes. Porém, na versão básica, tudo é mais básico. Então, ó, tudo plástico duro aqui na parte interna, tá? Tudo por onde você olha é plástico duro. Nós temos aqui um porta-luvas, nessa parte aqui nós temos um buraquinho para um porta-objetos, aqui detalhe do airbag com uma textura, aqui um detalhe meio cinza que só existe aqui, tá? Não tem mais nenhum outro lugar da caminhonete esse detalhe cinza aqui, mas tudo bem. Ela não tem acendimento automático dos faróis, não tem sensor de chuva, tão menos sensor crepuscular, tá? Tudo é simples, porém você tem um temporizador, isso já é um bom adianto para uma caminhonete básica. Aqui embaixo nós temos a manopla do câmbio automático de 6 velocidades, né? Então fica tudo posicionado aqui na manopla. Nós temos só uma câmera de ré, tá? Não tem câmera 360 graus, essas coisas, sabe? Tudo mais simples. E modos de tração, 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, além de modos de condução, que vai desde o normal, eco, rebocar e também função escorregadia, que seria um neve gelo ou indicado também para um dia de chuva. Mas não tem função esportiva no caso também. Já esta central multimídia de 12 polegadas vertical é um pouco menor comparada à versão topo, mas mesmo assim bem grande e bem funcional também. Você tem detalhe do ar-condicionado que não é digital, tá? É só um termostato aqui, é um ar-condicionado simples, tem rádio, espelhamento sem fio também, e o detalhe curioso, tá? Quando você está usando o espelhamento aqui sem fio, o CarPlay fica menor do que deveria, porque fica um buraco preto entre o CarPlay e a tela inferior, sabe? Isso é meio esquisito. No mais, você tem todas as configurações aqui de trancamento do carro, trancamento remoto, via aplicativo e por aí vai. Ela é bastante completa nesse ponto, então você tem todos os comandos possíveis aqui com a nova Ranger. Mais abaixo o console muda um pouquinho, você tem uma tomada USB e uma USB tipo C com um carregador sem fio. O freio de mão é normal nessa versão, tá? Não tem freio de mão elétrico como acontece na topo. 2 porta-copos e um baúzinho aqui que você tem mais uma 12 volts, mas ele não tem nenhum revestimento em material macio, tá? Tudo é plástico duro nessa versão aqui da caminhonete. Porém, você tem iluminação em LED e no para-sol você tem espelho, tanto no passageiro quanto aqui no motorista, né? Você tem essas coisas também. Então são os detalhes da parte interna. O painel de instrumentos ele é de LCD, mas menor comparado à da versão topo de linha, que é o mesmo da F-150, porém bastante completo. Detalhes do computador de bordo, detalhes também com relação à mídia, configurações da tela em si, consumo instantâneo, cinto de segurança e por aí vai. Então assim, é bastante completo esse painel de instrumentos que não é customizável, ele só muda de cor de acordo com o seu modo de condução. Esse é um dos detalhes, né? Ultimamente você tem tantas telas de LCD, tantas coisas legais, né, no carro, mas elas não são customizáveis mais como eram no começo. Chamava atenção exatamente por isso e agora não tem mais essas coisas.
Então, agora a gente vai fazer o nosso teste instrumentado, vou contar para vocês como que é em números essa picape e depois eu vou falar para vocês o que eu achei da experiência ao condução. Então se inscreva no canal, deixe o like e bora conferir os números da Ford Ranger 2024. 0 a 100 com a nova Ranger, pessoal, 2.0, 3, 2, 1, saímos! Vamos ver aí, olha, parece que vai bem, hein? Parece que vai bem. Já chegando na primeira parcial em 4.5, já chegando aos 80, 90 e agora vai bater aos 100 km por hora em 11.2 segundos de 0 a 100. Vamos à nossa primeira frenagem aqui com a Ranger 2.0 4x4 de 60 a 0. Então vamos diminuir aqui. 3, 2, 1, freamos. Nossa, ela deu uma arrastada boa para parar, mas foi em 14 metros, né? Até que dentro do que a gente espera aí para as caminhonetes, mas olha, a impressão é que ela não vai parar. A impressão é realmente essa. Vamos fazer agora uma de 100 a 0 para a gente ver aí como que ela vai se sair. Já chegando aos 100 km por hora, 3, 2, 1. Olha, ela demora muito para parar, 43 metros de frenagem. Demora bastante de freio aqui a Ranger 2.0, dá para perceber que ela demora, impressionante, impressionante. Vamos para a retomada agora de 60 a 120 e a gente vai ver aí como que esse motor 2.0 de 170 cavalos vai se comportar. Retomada, pessoal, dei pé, hein? Vamos lá, ela embala muito no torque, viu? Já deu para perceber bem isso. Já vai chegar aí de 60 a 100 km por hora em 6.5 e de 80 a 120 até que tá indo bem até, ó. Chegou agora 8.8 segundos. Por uma caminhonete grandona, relativamente fraca pelo seu tamanho, né, e peso, tá dentro do que a gente espera aí, né, para um motor até novo, né, esse motor 2.0 turbo aqui da Ford. E agora eu vou contar para vocês aí o que eu achei dessa caminhonete. E com certeza é dirigindo que a gente percebe os avanços da nova Ranger comparado a esses concorrentes que eu falei para vocês ao longo do vídeo, Fiat Titano e Nissan Frontier. Porque, apesar da Titano ser uma caminhonete nova no nosso mercado, o projeto dela é bem antigo, na verdade. Estamos falando de uma caminhonete mais ou menos aí de 2015, que é lançada lá na China há muitos anos e agora que ela chegou aqui no Brasil. E a Frontier é uma picape relativamente atualizada da geração passada ainda dela. Então estamos falando que a Ranger, de fato, é um novo produto, é uma nova geração, a primeira a ser lançada entre as caminhonetes médias. Como eu falei para vocês logo no começo do vídeo, ainda vai vir nova Hilux, nova geração de L200, nova geração de Frontier, aí sim a gente vai ter picapes concorrentes à altura da Ranger, porque agora, de fato, elas se sobressaem muito perante as concorrentes. É uma estrutura totalmente nova. A fábrica na Argentina foi modernizada justamente para fabricar essa nova geração. E a gente percebe exatamente aqui, ó, dirigindo. É uma picape muito mais sólida, muito mais confortável, muito mais gostosa, direção elétrica super precisa, uma picape que vibra muito menos por se tratar de um motor a diesel, né? Uma picape mais silenciosa, uma dinâmica melhor de condução. Então assim, dirigindo e estruturalmente falando, a Ranger é melhor. Ou seja, ela é melhor aonde você não vê comparada às outras concorrentes. Esse é o ponto-chave da nova Ranger. Essa é uma picape muito mais bem construída comparada às suas concorrentes, porém você tem menos equipamentos. O volante é mais simples, não é revestido em couro, o painel é todo em plástico duro, você não tem um som assinado, você não tem ADA, sensores de ponto cego, câmeras 360 graus, nada disso. É uma picape muito mais básica nos frufrus, nos equipamentos, mas é uma picape muito mais avançada nesse quesito de condução, nesse quesito de eficiência energética, uma picape menos potente, mas que tem um 0 a 100 tão bom quanto uma Frontier ou uma Titano, uma picape muito mais econômica também, que faz aí até 10, 11 km por litro no seu ciclo rodoviário com ela. Então assim, tudo isso é muito bom. Dirigir a caminhonete é muito boa. A suspensão nas versões XLS são mais firmes comparadas à Limited. Isso é um padrão que a Ford vem fazendo desde a versão passada. Como a XLS é um foco mais trabalho, eles fazem um acerto para carregar um pouco mais de carga e ser um pouco mais firme. Justamente porque quando você anda com ela carregada, ela não assenta, ela não abaixa, mas fica num conforto padrão.
Ao contrário da versão Limited de topo de linha, que ali sim você tem uma caminhonete mais macia, mesmo vazia, porque o foco ali é basicamente colocar coisas leves na caçamba. Então assim, ó, vindo nessas curvinhas que eu gosto bastante, ó, é onde a gente percebe como a condução dela ficou boa, ó, como você consegue vir aqui, ó, mais forte com ela, mesmo em tração 4x2, né, que essa daqui, ao contrário da versão V6, não possui aquele 4x4 high, né, para você usar como um carro de tração integral. Então aqui é basicamente uma caminhonete mais raiz, com 4x2, 4x4 e a 4x4 reduzida também. E a gente percebe isso, ó, como ela é gostosa, né? Lógico, a suspensão traseira é um feixe de mola, ela pula um pouquinho, mas nada comparado a uma Hilux. Eu vou até falar para vocês, por se tratar de um feixe de mola e não possuir aquelas molas helicoidais como acontece na Frontier, eu achei a suspensão tão confortável quanto. Muito gostosa mesmo, mas o que mais me chamou a atenção é o isolamento acústico do carro. Uma caminhonete alta, quadrada, completamente errada no quesito de aerodinâmica, ela é super silenciosa. Sabe, o retrovisor mesmo grandão não faz barulho. Então assim, esse ponto da engenharia de construção da Ford me chamou bastante atenção. É claro que estamos falando de uma caminhonete básica, uma caminhonete que deve em equipamentos comparado às suas concorrentes. Isso é inegável. Mas para quem está buscando mais ou menos o que é o conceito de um Volkswagen, onde você leva mais engenharia pelo mesmo preço, onde você levaria mais equipamentos em outra marca, aqui na Ranger é a mesma coisa. Por aqui você leva mais engenharia do que refino comparado às concorrentes nessa faixa de preço. Até comparado até a uma S10, ali na versão LT, LTZ, é um pouco mais refinado do que esse carro aqui. Mas chama atenção a boa construção da nova Ranger, isso é inegável. A questão é saber se você está disposto a dar aí 260 mil reais basicamente por essa versão um pouco mais básica, mas muito mais resolvida no seu quesito de construção comparado às suas concorrentes. Então tá aí para vocês, pessoal, um pouco das minhas impressões ao dirigir aqui com a Ranger, né? Resposta dela vocês viram aí nas nossas retomadas. É a picape que trabalha mais no torque, né, do que realmente trabalhar em rotações mais altas. Eles preferem calibrar a transmissão mais por esse lado. Afinal é uma caminhonete, o foco dela é puxar coisa ou carregar coisa do que realmente ser rápida. Você quer uma caminhonete rápida, que compre a Ranger Raptor, que aí sim é uma caminhonete esportiva, de fato com motor V6, suspensão adaptativa e tudo que tem direito para você realmente ter um carro esportivo na carroceria de uma caminhonete. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela audiência, você que assistiu o vídeo até o final, muito obrigado também. Aproveite e se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, isso é muito importante aqui para o engajamento do Falando de Carro. Em breve a gente vai trazer aí mais avaliações para vocês. Inclusive, se vocês querem ver avaliações de outras caminhonetes, deixem nos comentários quais outras caminhonetes vocês querem ou qual outro carro vocês querem aqui no canal. Então, um forte abraço, deixe seu like aqui e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.